Um tanque russo avança em direção à linha de frente de Kharkiv. Então, ele desaparece. Sumiu, sem deixar rastros, e foi apagado do mapa para sempre. Putin, em sua sabedoria infinita, chega a uma conclusão. Se ele não pode enviar tanques, vai enviar soldados. Isso é insanidade. Putin prefere perder 100 soldados a perder um tanque, mas ambos somem em uma das frentes mais letais da guerra na Ucrânia. A Ucrânia domina Kharkiv. Resta apenas um cemitério de blindados e soldados russos. Os tanques da Rússia não são vistos no setor de Kharkiv há meses, o que fez com que os blindados, que antes eram a espinha dorsal de toda a estratégia russa, se tornassem um fator completamente irrelevante nos ataques russos naquela frente em particular. Segundo o subcomandante de companhia da 13ª Brigada da Ucrânia, que atende pelo codinome Perok. Durante entrevista em 2 de março à TV do Exército, ele revelou: "Não vemos equipamentos pesados em nosso eixo há muito tempo, especialmente blindados. Isso não garante a segurança dos blindados russos restantes. A Rússia não envia tanques para Kharkiv, mas reúne o máximo de blindados possível atrás das linhas de combate. A Rússia tenta reforçar sua reserva de tanques, blindados e artilharia para uma ofensiva iminente, buscando finalmente apoiar a infantaria que está sendo destruída na linha de frente de Kharkiv. Esses blindados e equipamentos pesados demorarão a chegar e estão sendo destruídos gradualmente pela 13ª Brigada, mesmo longe da linha de frente. Perok revela que atacamos esse tipo de equipamento ao avistá-lo na retaguarda inimiga, além da fronteira. Isso não é necessariamente fácil para a Ucrânia conseguir. Um tanque que está tentando atravessar uma zona de morte ucraniana pode ser facilmente localizado por drones de reconhecimento, muito mais do que um que está sendo mantido do outro lado da fronteira. No entanto, como Perok coloca, se o reconhecimento nos fornece dados, conseguimos voar até lá e atacar posições de artilharia ou tanques localizadas longe da própria fronteira. Vamos analisar isso por um momento. De acordo com Perok, a Rússia está tão apavorada com a possibilidade de perder ainda mais tanques em Kharkiv que está tentando mantê-los em locais seguros dentro do seu próprio território. No entanto, a Rússia também está protegendo esses locais de forma tão precária que a Ucrânia consegue realizar ataques aos tanques enquanto eles ainda estão dentro da Rússia, o que, por sua vez, significa que eles nunca chegarão a causar impacto na frente de Kharkiv. O que a Rússia quer alcançar aqui? Se o objetivo é acumular blindados, seria melhor fazê-lo fora do alcance dos drones e mísseis ucranianos. Manter estoques nas fronteiras é burrice, pois a Ucrânia já provou várias vezes que pode atingir essas áreas. É surpreendente como a decisão insana de Putin de enviar carne de canhão em vez de metal para lutar em Kharkiv, custando centenas de vidas russas por semana. Guarde esses números e a estratégia insana de Putin em mente, porque vamos voltar a falar dos dois em apenas alguns minutos. Antes, precisamos analisar o que ocorre em Kharkiv, que fez a Rússia recorrer ao uso de bucha de canhão, pois Putin teme perder mais tanques para as defesas ucranianas. Talvez isso já explique quase toda a situação. As perdas de tanques russos na Ucrânia são enormes, e agora Putin parece mais preocupado em conter um incêndio fora de controle do que em poupar o efetivo necessário para manter sua campanha de desgaste. Basta olhar para as perdas de tanques da Rússia na Ucrânia até agora para entender o que está acontecendo em Kharkiv. De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, a Rússia perdeu 11.727 tanques até 5 de março. A guerra já dura pouco mais de 4 anos, então isso nos dá uma média anual de perdas de pouco mais de 2.900. Esses números tendem a ser maiores nos primeiros anos da campanha de Putin, pois blindados russos estão sendo retirados do país. A lógica russa parece ser: não perde tanques que não usa. Claro, isso não muda nada para os soldados enviados à linha de frente sem blindados. Os problemas com tanques da Rússia têm sido uma grande fonte de notícias praticamente desde que a suposta operação militar especial de Putin começou. Após o fracasso da invasão inicial com muitos tanques, Putin acreditou que a guerra na Ucrânia viraria uma batalha de desgaste e que a Rússia venceria. Devia vencer, só pela quantidade de tanques que tinha. Claro, os drones da Ucrânia, junto com as armas antitanque fornecidas pelo Ocidente, atrapalharam bastante esse plano em particular. Restou à Rússia repetir a pergunta feita pelo National Interest em outubro de 2025. O que aconteceu com todos os tanques russos? O principal problema da Rússia é que suas perdas iniciais de tanques na Ucrânia foram substanciais e inesperadas. Como resultado, não demorou para que a Rússia fosse forçada a recorrer às suas reservas de tanques envelhecidos da era soviética apenas para manter os números. No início da guerra, a Rússia tinha 24 bases espalhadas pelo país, cheias desses tanques antigos. Em outubro, restavam apenas 9.
e elas esvaziam enquanto a Rússia tenta poupar seus tanques. A Rússia também precisa lidar com esse esgotamento de suas reservas de tanques, junto com o fato de que simplesmente não está construindo tanques suficientes para manter algo que sequer se assemelhe aos ataques mecanizados em massa que lançou no início da guerra. Em outubro de 2025, a United 44 Media informou que a Rússia tinha um plano ambicioso de construir, reformar ou modernizar 1.118 de seus tanques de batalha principais, T-90M e T-90M2, o que levaria sua fabricação de tanques a um patamar próximo aos níveis vistos durante a era soviética. Mas há alguns problemas com essa estratégia. Para começar, 1.118 tanques que serão construídos ou reformados entre 2027 e 2029 não compensam exatamente o fato de a Rússia perder uma média de 2.900 tanques por ano. Além disso, como a Ucrânia já demonstrou muitas vezes que o T-90 não se defende melhor de drones e munições antitanque do que outros tanques russos antigos, a Rússia está elevando a produção de tanques a níveis recordes nos tempos modernos. Isso ainda representa só cerca de 400 T-90 por ano, enquanto a Ucrânia destrói mais de 7 vezes esse número de tanques russos anualmente. A conta não fecha para a Rússia. A Rússia também está lida com o fato de seus estoques de tanques estarem nas últimas. A mídia United 24 revelou em 26 de fevereiro que a Rússia está retirando suas últimas reservas significativas de tanques T-72 Ural e T-72A dos estoques. 452 desses tanques estão sendo enviados para a Ural-Vogon-Zavod, principal fábrica de blindados da Rússia. Não se sabe quantos realmente chegarão à Ucrânia, mas mesmo que todos cheguem, os números que já compartilhamos demonstram que esses últimos vestígios dos estoques soviéticos da Rússia não serão suficientes para mudar o rumo da guerra para a Rússia. Isso explica a situação atual em Kharkiv. Os poucos tanques que a Rússia ainda possui estão sendo mantidos o mais longe possível das linhas de combate, o que é praticamente o oposto do que a Rússia gostaria que seus tanques estivessem fazendo. O apoio de fogo à infantaria foi substituído por se esconder em bases na fronteira. De tempos em tempos, a Ucrânia atinge essas bases e tanques para lembrar a Rússia de que seus blindados não está segura, mesmo em território russo. Tudo isso fez a Rússia adotar novas táticas. Primeiro, os tanques são substituídos por soldados. Depois, a outra estratégia, com uma falha fatal que será revelada no fim do vídeo. Antes um parêntese. Você está no Show Militar. Você ainda não se inscreveu. Aproveite e aperte o botão para ficar à frente. Então, Putin, pessoas no lugar de tanques. Está dando certo para a Rússia? Sabemos que Putin está sacrificando soldados em vez de tanques, porque Perok afirma isso em sua entrevista. Ele descreve as táticas atuais da Rússia em Kharkiv, que envolvem tentar enviar pequenos grupos de infiltrados atrás das linhas de combate para que possam estabelecer pontos de apoio fracos, onde a Ucrânia não consiga encontrá-los. Essas táticas não funcionam para a Rússia. Não sobrou nada dos grupos que tentaram chegar às nossas posições, diz Perok. Ele acrescenta que sua brigada também não vê evidências de que a Rússia esteja fornecendo apoio logístico a esses infiltrados, o que vai contra o objetivo de enviar essas pequenas unidades de soldados para trás das linhas de combate em primeiro lugar. Os infiltrados deveriam esperar apoio posicionados. Com esse apoio, avançariam. Mas os infiltrados entram, param e são baleados. Perok coloca de forma ainda mais direta afirmando: a preparação deles para essas ações é apressada, insignificante e não representa uma ameaça real para nós. Isso resume a situação da infantaria russa em Kharkiv. Diversos relatos corroboram as afirmações de Perok e coincidem com o cronograma do relatório. Em 21 de janeiro, a UNM divulgou comentários de Andrei Denchenko, porta-voz do Serviço de Guarda de Fronteira da Ucrânia. Ele comentou sobre uma série de ataques que a Rússia lançou na região de Kharkiv, por volta dessa época, observando: o inimigo não utiliza equipamentos, mas exclusivamente pequenos grupos de infantaria, pequenos grupos de assalto. O número deles pode variar. As perdas russas durante esses ataques revelam que Putin está sacrificando soldados de forma estúpida em vez de tanques. As perdas do inimigo durante esse período foram de 161 ocupantes mortos e 146 feridos, relatou Demchenko, um total que cobre os esforços de infiltração russos nos setores de Kharkiv, Pakrovsk e Liman. Esses números não são anomalias. Explicaremos em breve. Uma semana após o relatório de Demchenko, a UKR Informed publicou outra matéria com mais comentários dele. Usando pequenos grupos de infantaria, eles se aproximam da fronteira e tentam penetrar mais fundo no território ucraniano, mas encontram resistência e sofrem perdas. Esses grupos são destruídos, disse Demchenko. Segundo ele, soldados desses grupos de infantaria estão morrendo a centenas.
O que só mostra que soldados sem treinamento não são realmente um substituto para uma blindagem de metal sólida. A Rússia também não alterou essa estratégia insana em Kharkiv. Em 26 de fevereiro, a UKR Informed relatou que forças ucranianas atacaram preventivamente unidades russas tentando entrar nas vilas de Bohuslavka e Novokruiakivka, em Kharkiv. É sempre a mesma história desde que a Rússia teve que retirar seus tanques de Kharkiv. Infiltradores tentam avançar. A Ucrânia os detecta. Infiltradores morrem. Pelo menos desta vez, a Rússia estava tentando usar a cobertura proporcionada pelo mau tempo para realizar seus ataques. Um pouco de neblina é melhor do que nada, mas não foi suficiente para impedir o padrão que claramente surgiu no setor de Kharkiv. Isso nos remete ao comentário anterior sobre a anomalia. Os 161 ocupantes mortos e 146 feridos que Demchenko relatou são o padrão para a Rússia em Kharkiv e nas outras regiões de fronteira, em vez de serem uma perda isolada causada pela falha de uma estratégia que normalmente funciona. Vimos algo semelhante no período entre 12 e 18 de janeiro, quando a Brigada Hart da fronteira da Ucrânia relatou que matou 131 infiltrados russos e feriu outros 111, enquanto eles tentavam romper as posições que a Brigada Hart mantinha. A brigada recebeu apoio de artilharia e drones, enquanto soldados russos tentavam se aproximar a pé. Só um venceria, e não era a Rússia. Esse tipo de situação ocorre em toda a linha de combate na Ucrânia. Em março, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, revelou que a Rússia perdeu pouco menos de 93 mil soldados ao longo de 3 meses de inverno, o que equivale a cerca de 31 mil baixas por mês. É enorme, e é exatamente o que acontece quando a Rússia troca unidades mecanizadas por pequenas equipes de infiltradores, que a Ucrânia pode localizar e destruir. Apesar das unidades menores, a Rússia sofre tantas baixas que enfraquece seu exército. Além disso, está se autodestruindo. Em 24 de fevereiro, a mídia United 44 informou que impressionantes 1 em cada 25 homens russos entre 18 e 49 anos foi morto ou mutilado desde que Putin iniciou a invasão da Ucrânia. Isso parece subestimado. O dado é do Argentivô, que aponta a invasão da Ucrânia como a guerra russa mais mortal desde a Segunda Guerra Mundial. Somando a isso, uma investigação conjunta realizada pela Média Zona e pela BBC conseguiu confirmar a morte de pelo menos 200.186 militares russos. As palavras "pelo menos" são importantes. Este é o mínimo, não o melhor cenário para a Rússia. O que a Rússia ganhou com tantas mortes? Menos de 1% da Ucrânia em 2025. E nada de relevante na região de Kharkiv, onde tanques sumiram e soldados russos são destruídos por drones e artilharia. Melhor pessoas do que tanques, não é, Putin? Vamos fingir que o motivo de você estar mandando bucha de canhão para Kharkiv não é porque você ficou sem tantos dos seus blindados, que está com medo de perder ainda mais. Então manter tanques nas regiões de fronteira não está funcionando. Eles não funcionam lá, e a Ucrânia os destrói mesmo assim. Enviar pequenas unidades de infantaria para infiltrar em Kharkiv também falha, já que a Rússia perde cerca de 100 soldados por semana ali. Mas há uma coisa que a Rússia está fazendo que é pelo menos mais inteligente do que vimos até agora. Eles estão usando mais drones FPV. Há uma falha fatal nessa abordagem, tornando-a apenas a melhor entre opções ruins nas tentativas russas de tomar Kharkiv. Continue conosco para descobrir a falha no final. Agora, Perok explica a nova estratégia da Rússia em Kharkiv. Infelizmente, notamos muitos vantes aqui. Temos toda a variedade, como em toda a linha de frente. Registramos ataques aéreos, Shaheds e muitos drones guiados por fibra óptica, afirma Perok. A Ucrânia ainda tem a vantagem no ar, diz Perok, mas a Rússia aposta mais em drones de fibra óptica avançados para atacar a Ucrânia quando seus soldados falham e tanques não atuam. A Rússia realmente vem aprimorando seus drones FPV exatamente para esse propósito. Em setembro, o colaborador da Forbes, Vikram Mittal, informou que a Rússia criou um novo drone de fibra óptica com alcance maior. O relatório se baseia em afirmações de um blogueiro militar russo, então deve ser visto com cautela. Mesmo assim, um alcance maior é ruim para a Ucrânia, quanto aos drones de fibra óptica. Esse tipo de drone é protegido contra as tentativas típicas de guerra eletrônica e interferência, porque seus cabos de fibra óptica oferecem uma conexão direta entre o drone e o operador. Cabos mais longos permitem que drones alcancem maiores distâncias e atinjam soldados ucranianos além das linhas de combate. Evidências mostram que drones russos aprimorados têm impacto. Em 26 de fevereiro, a Euromaidan Press relatou que um drone de fibra óptica russo alcançou Kharkiv pela primeira vez desde o início da invasão de Putin. Resistente à interferência eletrônica, o drone não causou danos.
Ele ficou preso em uma árvore no distrito de Kivsk, em Kharkiv, um dia antes da publicação do artigo pela Euromaidan Press. O drone russo ter chegado tão longe reforça a teoria de que a Rússia ampliou o alcance de seus drones, representando um desafio aos defensores de Kharkiv na Ucrânia. Agora eles precisam vigiar drones russos em Kharkiv e arredores, além de buscar infiltrados. O problema é a falha fatal já citada. Drones não conquistam território. Podem atacar tropas e destruir equipamentos. No entanto, drones não conseguem montar defesas, reivindicar território ou fazer qualquer uma das coisas que Putin precisa que eles façam se a Rússia quiser avançar de forma significativa em Kharkiv. A ausência de conquista territorial é aceitável defensivamente, como a Ucrânia demonstrou. Hordas de drones estraçalhando soldados russos nas vastas zonas de abate viraram estratégia defensiva central da Ucrânia. Para a Rússia conquistar Kharkiv, o que ainda está distante, sua nova geração de drones com fibra ótica torna-se secundária. A Rússia ainda precisa de pessoas e tanques para obter resultados. E com a Rússia claramente tendo dificuldades para reforçar suas reservas de blindados e seus soldados morrendo aos montes bem longe de Kharkiv, é improvável que a Rússia faça qualquer avanço significativo nesse setor tão cedo. A Ucrânia ainda domina a frente de Kharkiv. A única pitada de sanidade que Putin colocou na estratégia russa nessa frente não vai ser suficiente para fazer uma diferença real. O que ocorre em Kharkiv é resultado do colapso histórico de toda a estratégia russa baseada em tanques na Ucrânia. Por décadas, a Rússia usou seus monstros de metal para projetar poder. Com ataques de drones ucranianos e pressão industrial, os icônicos blindados russos viraram um fardo. Descubra como isso aconteceu assistindo ao nosso vídeo. Se gostou, inscreva-se no Show Militar para atualizações da frente ucraniana. Obrigado por assistir.